Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e hoje vamos fazer uma reflexão sobre o livre-arbítrio, sempre na visão espírita, tá certo? Então, depois da vinheta, vamos começar esse vídeo. Roda a vinheta. Eu estava lendo aqui o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e me deparei com a questão 871 e 872, que trata sobre o livre-arbítrio. Está na terceira parte, capítulo 10, da Lei de Liberdade. Você sabe que existem, né, as leis de Deus ou as leis naturais, e dentre essas leis existe a Lei de Liberdade. Allan Kardec fez uma pergunta para os espíritos, que foi o seguinte: pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem. Os espíritos respondem que isso equivale a perguntar por que Deus não criou já o homem perfeito e acabado, por que Deus nos criou simples e ignorantes. Há uma necessidade nossa de passarmos pela infância, pela juventude, pela vida adulta, passar pelas provas, os arrastamentos dessas provas, seja para o crime, seja para a sensualidade, o apego material, a falta de paciência, a não resignação, ou seja, a revolta. E nós resistirmos a isso. Pois uma vez que nós realizamos esse trabalho, nós temos o quê? Um mérito. Então, esse mérito, ele faz referência ao livre-arbítrio que nós temos. As coisas não são determinadas. Nós não somos marionetes dos espíritos superiores ou dos espíritos inferiores, e muito menos nós não somos marionetes de Deus. Deus sabe o que vai acontecer. O passado, o presente e o futuro pertencem a Deus. Mas o nosso agir ante as coisas que acontecem, isso é nosso. Isso está ligado intrinsecamente ao nosso livre-arbítrio. O destino é feito por nós. Nós é que fazemos o caminho em que nós vamos traçar. Tudo bem que antes de nós reencarnarmos, nós escolhemos certas provações a serem vividas por nós, seja a provação da doença, seja a provação do arrastamento ao crime ou a sedução da matéria, passar pela provação da riqueza, do conforto material, que também é uma provação, passar pela provação da pobreza, da extrema pobreza, da fome, da necessidade. Mas a forma em que nós vamos nos comportar, uma vez passando por essa provação, isso é nosso. É o nosso livre-arbítrio. E os espíritos também, na resposta a Kardec, eles falam também que, ora, conquanto saiba de antemão se ele sairá bem ou não, ele o espírito, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Se Deus sabe de tudo, Deus sabe que eu vou fazer tal ou tal coisa, aí ele de antemão ele já vai me punir? Ou vai me beneficiar? Não. Veja só, Deus sabe. Agora, eu é que vou fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O livre-arbítrio ele existe e é respeitado por todos os espíritos, inclusive por Deus. Se assim não fosse, não existiria um fenômeno chamado suicídio. Deus não nos cria para que a gente se mate, não. Não tem espírito nenhum, por mais poderoso que seja, que tire a vida da gente. Nós é que às vezes, por N motivos, muitas vezes por falta de fé ou falta de encorajamento ante as provações da vida, nós é que tiramos a nossa própria vida. Só que, claro, Deus manda os emissários de luz, os espíritos bons, que tentam nos dissuadir dessa intenção. Só que às vezes consegue, às vezes não. Então daí que existe o livre-arbítrio. Aí Allan Kardec, na questão 872 do Livro dos Espíritos, ele faz um resumo.
que chama-se Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então, eu programei para que eu nascesse numa comunidade pobre, sem recursos materiais, passando vários tipos de necessidade. Isso não quer dizer que eu vá entrar para o mundo do crime. Isso é uma aprovação que eu escolhi para mim. Não foi Deus que impôs, não foi os espíritos superiores que impuseram, fui eu que escolhi. Aí, uma vez imbuído nessa realidade, eu vou agir ou deixar de agir em determinadas circunstâncias. É claro que eu vendo ao meu redor as pessoas que entram para o mundo do crime, tendo grandes facilidades, tendo suas necessidades materiais satisfeitas, isso vai me trazer informações e eu vou ficar pensando sobre isso. Mas ao ponto em que eu vejo que o caminho do crime também leva a um desfecho nada agradável, leva ou à prisão ou à morte violenta, ou até mesmo, sei lá, a pessoa fica mutilada, inválida. Eu vou levar essas informações em conta, mas também eu vou levar em conta a minha vocação, ou seja, aquilo que eu escolhi na erraticidade, no mundo espiritual, antes de encarnar. Eu vou tentar vencer a vida pela maneira mais difícil, nessas circunstâncias, que é o quê? Trabalhando honestamente, sofrendo humilhações, porque se fosse num momento como esse, ser pobre no Brasil não é fácil. As pessoas pobres são humilhadas todos os dias, desde o momento que acordam muito cedo, para pegar uma condução pública lotada, para chegar às vezes no trabalho e as pessoas de um nível maior tratarem mal, porque essas pessoas ocupam geralmente os cargos mais humildes e não é todo mundo que trata bem essas pessoas. Tem gente que passa por auxiliares de serviços gerais e não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala boa noite, não cumprimentam, não perguntam se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Eles fazem isso com quem é igual entre eles ou superior, já os inferiores é muito difícil. Você faz isso, você cumprimenta a copeira do seu trabalho, você cumprimenta a pessoa que varre a rua do seu bairro, você cumprimenta o porteiro, o zelador, as pessoas que trabalham para o seu bem-estar. Você já perguntou para a sua secretária doméstica se ela está bem? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber, tá? Então, olha só, nesse sentido é que eu vou colocar a prova. E colocar a prova é usar meu livre-arbítrio para agir ou não agir em determinadas circunstâncias. Assim como se eu nascer também como uma pessoa muito rica, detentora de todos os bens materiais possíveis, morando num país em que todo mundo é feliz e também detém muitos bens materiais, eu vou colocar à prova também o meu egoísmo, o meu orgulho. Eu vou colocar à prova a minha capacidade de ajudar o próximo, a minha capacidade de querer sair da zona de conforto. A gente não pode achar que todo rico é mau. Não. Tem muito rico que simplesmente é alienado mesmo. Ele não sabe o que acontece fora daquela casinha que ele está. Fora da casinha tem muita coisa acontecendo. As informações estão aí, né? A gente vai ver televisão, a gente vê lá Médicos Sem Fronteira. A gente vê um telejornal, tá lá também as situações de pessoas que estão passando por necessidade, países que estão imersos à guerra, refugiados e tantos outros. Aí a gente usa o nosso livre-arbítrio para agir ou não agir, ou seja, ajudar ou não ajudar. E isso são provas que vão contando pontos para nós. E não pense você que Deus está lá em cima com a pranchetinha olhando para você e falando assim: ah, hoje ele fez isso, ah, hoje ele tomou uma cerveja, ah, hoje ele gritou com uma pessoa no trânsito. Não. Deus não se ocupa disso não. Nós é que trazemos essas informações que vão sendo gravadas em nós, no nosso perispírito, ou seja, no nosso corpo espiritual. Aí quando a gente estiver fora dessa ilusão chamada matéria,
dessa ilusão, aí a gente vai ver tudo que aconteceu na vida, tudo que a gente fez, os méritos que a gente alcançou e os deméritos que a gente levou. Livre-arbítrio existe, vamos usar o livre-arbítrio ao nosso favor, vamos usar o nosso livre-arbítrio para ajudar as pessoas, para fazer a caridade, mas assim, não só a caridade com os outros, no sentido de dar alimento, dar roupa, dar condições de estudo, né, materiais escolares, pagar às vezes um lanche, um almoço, ou dar uma sopa, isso é importante, isso chama-se beneficência, é a caridade material, mas vamos fazer a caridade moral também. Vamos dar bom dia para essas pessoas que ocupam cargos mais humildes. Elas não são faxineiros, eles não são auxiliares de serviços gerais, eles não são garis, motoristas de ônibus, eles não são zeladores de prédio, eles estão nessa condição. Na próxima vida eles podem vir numa situação muito melhor, assim como a gente. Se a gente está numa situação muito boa nessa vida, na próxima vida a gente pode vir numa situação pior. Mas isso também não é uma coisa engessada, não. Não quer dizer que uma pessoa que foi rica nessa vida vai ser pobre na próxima vida. Não, ela pode ser rica na próxima vida também. Isso é a necessidade do espírito. É a nossa necessidade enquanto espírito. Entende? É assim que acontece. Vamos usar o nosso livre-arbítrio ao nosso favor. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, ó, tá bem aqui, ó. Inscreva-se. Deixe o seu gostei, o seu like. Ative o sininho para você ficar sabendo quando a gente postar coisa nova aqui no canal Somos Espiritismo do YouTube. Compartilhe esse vídeo e comente. Quase ninguém anda comentando aí, eu fico tão triste, porque se você comenta, você me ajuda a saber se eu estou indo bem ou não. E eu não quero elogio. Eu quero que você fale francamente, assim, olha, Ed, você errou nisso, nisso, nisso. Ed, você poderia ter falado isso. Sabe, faça isso me ajuda bastante. E pega esse vídeo e joga lá no grupo de WhatsApp da família, no Telegram, no Facebook, divulga. Vamos ajudar o canal Somos Espiritismo a crescer, pois nós queremos levar a doutrina espírita para mais pessoas. E se a gente ficar quietinho aqui, recolhido, isso não vai acontecer, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus.